anulando os decretos espirituais. Vamos ter um entendimento aqui importante. Qual é a função de um decreto? Dentre as funções do decreto, a principal é de regulamentar a lei, ou seja, descer as minúcias necessárias dos pontos específicos, criando os meios necessários para a fiel execução da lei, sem, contudo, contrariar qualquer das disposições dela ou inovar o direito. A despeito disso, importa saber que, na ordem hierárquica, a Constituição é a base de toda a ordenação jurídica, superior a todas as leis, que não podem contrariá-la sob pena de serem inconstitucionais. O mais importante, contudo, de todas as distinções entre a lei e o decreto é que a lei obriga a fazer ou deixa de fazer, e o decreto não. Dando exemplo aqui, agora vamos para Romanos 2, 11 e 13. Porque para Deus não há acepção de pessoas, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Esse texto de Paulo é muito importante, porque os que ouvem a lei, aí Tiago diz assim, você não pode ser só ouvinte. Se você for só ouvinte, você, infelizmente, não tem parte com Deus, porque você tem que praticar. E Paulo está corroborando aqui, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. O que isso significa? Que para nós querermos quebrar decretos, nós precisamos viver debaixo da lei de Deus, a lei do Espírito, que Paulo vai falar em Romanos capítulo 7 e 8, capítulo 7 e 8. Lei para nós, a igreja evangélica tem uma teologia que infelizmente, ela é complicada porque nós a complicamos, né? Os cristãos, eles inventam tantas temáticas, são tantas cadeiras teológicas, e a teologia tinha que ser básica para a igreja e complexa para quem quer ser teólogo, né? Dar complexidade ao teólogo e dar facilidade à ovelha, ao membro que não quer ser teólogo. Aí o que acontece? O cristão, ele mistura lei e graça, mas ele não compreende que a graça, Jesus diz assim, não pense que vim anular a lei, vim cumpri-la. Deixa eu trazer para cá. Jesus deixa bem claro que ele veio cumprir a lei, ele não veio abrogar num texto mais antigo, e no outro, eu não vim anular a lei, eu vim cumpri-la. E, na verdade, Jesus veio trazer o quê? Um plus. Jesus veio trazer um plus da lei. Qual o plus da lei? A graça não anula a lei. A graça facilita eu e você, pelo Espírito Santo, cumprirmos a lei. Já que nós estávamos enfermos, lê Romanos 7, já que nós estávamos enfermos, estávamos mortos em pecados e delitos, o que ocorre conosco é que nós não tínhamos capacidade de obedecer à lei. Romanos 7 fala muito bem isso. E aí o que acontece? Sempre quebrávamos a lei por incapacidade, por incompetência de praticar a lei. Então, Deus, tão bom para nós, sabendo disso, nos dava um subterfúgio que era o Yom Kippur. E, é claro, as outras ofertas que dávamos a Deus. Por que as ofertas são para Deus? Porque Ele é o criador da lei. Ele é o legislador. Ele é quem criou. A lei é dele. Ele é soberano. Nós estamos numa teocracia. Temos governos humanos, governos na terra, mas o governo universal pertence ao Eterno, ao Yahvé, ao Jeová, ao Deus poderoso. E vamos entender, então, como funciona essa questão do mundo espiritual. Você tem que voltar um pouquinho no Antigo Testamento para você entender através de Israel. Quando você vem para cá e entende que Israel estava sob lei, né, e ele tinha que atentar para a lei e obedecer à lei, o problema é que nós, infelizmente, passamos para a graça e gentios que somos, deixando bem claro, não temos o pré-requisito judaico, que era o entendimento da lei. A gente aqui recebeu arroz, feijão e farofa misturado. O judeu tinha um arroz separado, feijão separado e a farinha separada. Eles misturaram depois, messianicamente, deixando bem claro, mas tendo entendimento. Nós, quando pegamos aqui a graça, o reino evangélico, quanto mais tempo passa, fica mais misturado, a gente não sabe fazer distinção do que é lei, do que é graça. E que a lei e a graça não tem a ver com o que você não pode mais fazer, o que você pode fazer à vontade. Muito pelo contrário. A graça te dá mais responsabilidade. Você, na graça, tem mais imputação legal do que o da lei. Você, na graça, tem menos, você tem muito menos condições de
como é que eu posso dizer assim? A graça te perdoa por maturidade, mas a graça te condena também por liberdade. A sua consciência, lemos isso ontem, ela pode te liberar e ela pode te acusar, porque a graça te deu isso. O Espírito Santo em nós nos traz um peso de responsabilidade muito grande, mas muito grande mesmo. Então, aqueles que dizem, eu estou na graça, eu posso fazer isso, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Ah, eu posso fazer aquilo, eu posso botar isso no meu corpo, eu posso fazer meu corpo, minhas regras. Cuidado! Você não terá tido como inocente perante o Senhor. Vamos entender o que acontece aqui para a gente ter uma noção bem exata. Olha aqui. Primeiro de tudo, vamos lá. O Executivo, o Legislativo e o Judiciário, o que eles fazem, gente? O Executivo, ele elabora as leis, o Judiciário aplica as leis em tese, né? E o Executivo administra as leis. Se você pensar assim, quem elabora as leis? Deus eterno. Quem aplica as leis? A igreja. E quem deveria administrar a lei? Os cristãos. Presta atenção, a lei é de Deus. A igreja deveria estar aplicando a lei de Deus universalmente. E o cristão deveria estar guardando, administrando, executando a lei de forma pessoal. O que acontece hoje com a igreja e conosco, que estamos debaixo de decreto, é que a gente entendeu que a lei é algo supremo. O diabo não faz lei, mas o diabo pode gerar decretos. Por quê? Porque decretos, eles vêm oriundos de toda a brecha que a lei dá. Não a brecha da lei de Deus, mas a brecha dos executores da lei. Daqueles que são os que aplicariam e os que administrariam. Nós, igreja e cristão, deveríamos estar aplicando a lei de Deus no mundo e administrando a lei do mundo. Pedro fala assim, acaso vocês não sabem que iremos julgar Pedro e Paulo, né? Que iremos julgar, Paulo primeiro fala isso. Não sabeis vós que iremos julgar os anjos e o mundo vindouro? Ora, como é que poderemos julgar os anjos se não podemos julgar as coisas entre nós? E aí Pedro diz também que nós seremos julgadores de anjos. Porque esse é o nosso papel. E aí a coisa fica difícil para o nosso lado, porque justamente nós não cumprimos o nosso papel. Você está com raiva do STF? Tá, né? Você está morrendo de raiva dos senadores? Tá, né? Você está odioso com alguns deputados? Tá, né? Por quê? Porque as leis no Brasil estão uma bagunça. O judiciário está fazendo o que quer, o Senado deixa para lá, os deputados fingem que não vêm e o executivo está pagando, então está uma bagunça essa nação. Por quê? Porque as leis não estão tramitando da forma correta como deveria tramitar. Por que o mundo está uma bagunça? E aí, gostou do corte? Gostou do tema? Então, nos ajude deixando bastante comentários, deixe sugestões, sugira aqui talvez algum tema, discuta o tema, claro, de forma sadia, hein? Sem briga. Olha, precisamos muito dos seus comentários, precisamos muito que você esteja conosco debatendo o que foi dito aqui. Isso ajuda muito o canal. E não se esqueça do like, da inscrição, tá bom? Até a próxima, Deus abençoe, obrigado!